Olá, você em sintonia com a Rede Nazaré de Televisão. Falamos aqui da TV Encontro, afiliada à rede em Santarém, gravando no Seminário São Pio X, onde recebemos a presença do Bispo Prelado Emérito de Marajó, Dom José Luiz Ascona, que veio à Diocese de Santarém pregar o retiro anual do presbitério local, que é conduzido por Dom Flávio Giovenali. Dom José, seja bem-vindo a Santarém mais uma vez. Muito obrigado, Everaldo. Muito obrigado a todos os televidentes da TV Encontro e também da televisão Nazaré. Muito bom. Na verdade, me encontro à vontade, plenamente realizado na hora de pregar retiro. Agora que sou bispo emérito, tenho mais espaço de tempo para dedicar-me a esta atividade que creio é central neste hoje da Igreja, onde a importância dos presbíteros para a reforma da mesma, a reforma profunda da mesma, são eles elemento determinante no processo que já iniciado no Vaticano II, continua, mas que precisa novo Pentecostes. Então, pregar novo Pentecostes aos padres é para mim uma alegria enorme. Planificar totalmente meu coração de apóstolo, de bispo, de missionário, tantos anos no Marajó. Que alegria. Dom José é muito conhecido no Regional Norte 2 da CNBB, nos estados do Pará, Amapá, na Amazônia, no norte do Brasil, norte do Brasil e em todo o Brasil. Mas pode ser que alguém, telespectador ou internauta, a gente reproduzindo essa entrevista pelas redes sociais, não conheça Dom José. Dom José é natural de onde? Eu nasci na Espanha em 1940, na província de Navarra, onde, perto da França, onde nasceu São Francisco Xavier, padroeiro universal das missões. O primeiro, depois veio Santa Teresinha. E também no lugar, nasci em Pamplona, onde Santo Inácio de Loyola foi ferido na perna, sendo capitão do exército de Castela, e teve que ser retirado e levado em maca para a sua terra, onde começou a ler as vidas dos santos de São Francisco e de São Domingos e começou Deus a dar-lhe o discernimento de porque, depois de ler livros de romances que não tinha na casa onde estava, mas em outras ocasiões ele terminava triste, depois de ter lido com aquele entusiasmo aquelas façanhas de cavaleiros e de damas, porque ficava triste. E quando estava lendo e terminava também a leitura dos livros de São Francisco, de São Domingos, ficava alegre e dizia a Nosso Senhor, por que eu não poderia ser como Domingos, como Francisco? Aí começou o grande homem do discernimento espiritual, que se vê claro no livro dos exercícios espirituais, e até o dia de hoje o Papa, que é da Companhia de Jesus, tantas vezes fala de discernimento, regras de discernimento, enfim, com toda a espiritualidade marcada. Aí nessa região nasci eu. E como nasceu a sua vocação, o encontro com a congregação agostiniana, com sua vocação cristã e também religiosa? Precisamente nasceu nessa década dos anos 40. Eu nasci 28 de março de 1940, na pós-guerra civil da Espanha, 1936 a 1939. Meus tios, meu pai tinham estado no front, e eu nasci em 1940. Era o tempo da Segunda Guerra Mundial. O ímpeto missionário que brotava em toda a Península Ibérica era enorme, em Espanha em concreto, de maneira que humana, sociológica, religiosamente falando, se explica a vocação, que é sempre um mistério porque depende da eleição e, portanto, da preferência de Deus, de um privilégio, de uma predileção que leva à eleição. Mas o ambiente externo era este. Na catequese da paróquia,
se pregaba constantemente ás crianzas, a todos os adolescentes, misa, se falaba de China, naquele tempo da revolución de Mao Tse-tung, da necesidade de martirio, se falaba de África, abrirnos para África, crianzas. Me lembro que como na festa do domingo mundial das misións, terceiro domingo de outubro, íamos as crianças con caixinhas de cartón pedindo pelas ruas, pelas esquinas ao pessoal e explicando o que era, con toda a alegría e con todo o entusiasmo. Na escola, os profesores tamén sempre nos falaban da misión que íamos ser no futuro, animándonos constantemente, e na familia tamén. Miña familia era verdadeiramente constituída por un pai e unha mãe auténticamente santos. Me lembro de meu pai, por exemplo, que cando retornaba do campo, meu pai era pobre, unha familia pobre, que traballaba para un propietario, un dono de terras, viñas e oliveiras e campos de cereais. Quantas veces eu teño visto a meu pai trazer un carro grande puxado por 3 cabalos ou 4, con toda a forza, cheio, parar diante do cemiterio, tirar a boina e rezar diante da porta do cemiterio, fechado pelas almas do purgatorio. Pai noso, Ave María, gloria ao Pai. José Luis me dicía, agora vamos seguir, e seguíamos. Ese é un detalle para indicar até que ponto a religiosidade do leigo de un traballador rural impregnaba a vida dele. Como, por exemplo, eu, quando era religioso, nas ferias ia ao campo a ajudar a meu pai nas tarefas quando já prosperou un pouco da viña. E quando terminaba o día con 6 ou 7 homens, depois de termos traballado o día inteiro, e dicía, vamos recoller tudo. Quando estaba tudo recollido, cestos, ganchos para cortar a uva, os animais já preparados, dicía, e agora vamos agradecer a Deus por este traballo e por esta uva que nos deu durante o día de hoxe. Pai noso que estáis nos céus. E os homens respondían lá no campo, Ave María, gloria ao Pai, e agora vamos para casa. En fin, son detalles para indicar como neste ano que estamos no ano do leigo, como a conexión, a vivencia, non conexión, a identidade entre vida teologal con Deus e vida como a realidade da terra, o campo, o traballo, os homens, as frutas, etc., é unha evidencia que nasce da experiencia da fé quando esta é forte. E com quantos anos o senhor adentrou na vivência religiosa, na vida religiosa? Entrei com 9 anos no seminário menor. Vocês sabem que antigamente no seminário menor se entrava com 9, 10, 11 anos de idade. Eu entrei com 9. O fato de terem muitos, na minha cidadezinha de 700 habitantes, 800 talvez naquele tempo, sendo agostinianos recoletos, quando vinham para seminaristas maiores e menores, vinham para as ferias, eu ficava admirado quando iam na igreja rezando, en silencio, facendo meia hora de oración mental, rezando oficio divino. Aquilo me tocaba. E tamén cando ian xogar futebol, digo, estos homens, e xogaban ben algúns deles, non? Iso me tocaba, digo, iso debe ser moito bon. E a partir de aí é que eu comecei, no sentido de que éramos moitos, imagine a realidade que me envolvía e que motivou que eu fose para os agostinanos recoletos. No ano 2008, 2005, aínda éramos vivos. 120 religiosos, religiosas, padres desta cidadezinha de 700, 800 habitantes no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argelia, no Japón, na América Latina, en cualquier parte. Nese ambiente, pois, con 9 anos, entrei no seminario menor. Fui ordenado con 23 anos en Roma, en San Juan de Latrán. Estaba estudando teologia, era o tempo do Concilio Vaticano II. De maneira que Deus me agraciou tamén. E por outra parte estudei na Universidade Lateranense, no Instituto de Teologia Moral,
dos redentoristas, Alfonsianum, do nome de Santo Afonso. E naqueles tempos de debate, sobretudo na área da moral, era tremendo, era como ver un mundo novo. Se estaba pasando da teologia moral, que non era teologia prácticamente casuística dos manuais, que máis eran tratados de direito canónico como algunhas aplicacións aos casos concretos, do que teologia. Eu tive a graça de ter bons profesores, por exemplo, Bernard Herring, que foi inspirado por Deus para dar esa virada total da casuística para a teologia. Grandes profesores, e iso me ajudou enormemente depois a me preparar. O concilio foi marcante tamén na miña vida, e daí, cando terminei, fiz a tese doctoral, 1965, terminei, me enviaron inmediatamente para a Alemanha de capelán de migrantes, porque naquela década tiña moita migración do sul de Europa, España, Italia, Portugal, Grecia, Turquía, para Centro Europa, França, Suíza, Alemanha, sobre todo, e precisaba, era tanta xente, e había moitos padres naquele tempo na España. Eu fui enviado pela miña orden para ser capelán de migrantes, 4 anos fantásticos. Coñecí outra cultura, donde aprendían outras coisas, a puntualidade germánica, a responsabilidade, comprender de que se vas facer unha ponte, se faz unha ponte e non se faz cualquier outra coisa, e tú vías que realmente aquilo... Esas virtudes e tamén a preparación do clero alemán que eu coñecí, teológica, pastoral, me impresionou. No posconcilio, pois, comprender padres de paróquias rurais que criticaban o famoso catecismo holandés, a Schillebeeckx, etc., etc., e non criticaban só por criticar, sino como argumentos poderosos. Até me disuadían máis: padre, non me estude iso, ten esta falla, bíblicamente está así, 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 patrísticamente, con xente de padres rurais, digamos, de campaña, como Bernanos. E todo isto me impactou, foi un enriquecimento tremendo. Lá tamén comprendí o que é capitalismo, socialismo, e socialismo tamén. Capitalismo da seguinte maneira: comprendí como os empresarios, eles lá, e posiblemente non todos, claro, o dinamismo do capital lá era realmente con moito respeito, porque a Alemanha sempre ten sido, nos países que eu coñezo da Europa, un dos máis serios no respeito dos direitos traballistas. Mas así todo, como tiñas que estar día e noite ao lado dos migrantes, con características específicas, non? Se percebía esta dimensión do capital, de exploración, etc. Chegou a tanto que ás veces, alguma vez, chamaron a meu superior do Vicariato Geral do Arcebispado de Paderborn, na Westfalia Oriental, perto de Münster, famoso, para pedir contas ao Vicario Geral de por que eu publicaba artigos nos jornais socialistas e non publicaba artigos nos jornais da democracia cristá, e era porque nestes últimos non me permitían, porque se trataba de defensa de dereitos humanos, etc. O socialismo dentro da igreja, eu coñecí lá, socialismo no comunismo, até tal ponto tiñase infiltrado na a teologia da libertación, a ideologia, o marxismo cru e nu, a dialéctica marxista pura e querendo ser realizada na historia, que tiña algúns capeláns de migrantes españois como eu, que tiñan o carné do Partido Comunista Español e facían ostentación: eu sou comunista, sou do Partido Comunista Español, aquí está a miña carteira, eu sou Partido Comunista Español, ben coñecido pela radicalismo total e absoluto. Era unha tentación para os presbíteros tamén naquele tempo en que aínda a teologia da libertación
en que Mao Tse-tung tiña publicado aquele libriño da Revolución, vermello, libro vermello, que corría tamén nos ámbitos dos sacerdotes. Entón eu comprendí a forza de un socialismo ideológicamente fracasado na historia mesmo, cando Lenin fez, por exemplo, a dissolución do Imperio Ruso e o constituiu nunha ditadura do proletariado. Ele se viu sen nada, dice, e agora Marx, que me dices? Porque Marx non fala nada, tú depois da instalación do proletariado, depois de ser derrubado o capitalismo, que era unha especie de tempo intermedio, mas nese tempo intermedio aconteceu na Rusia o que todos sabemos e que non, e sin saída nenhuma, porque o pós-revolución marxista Marx non a pensou, porque achaba que como a mudanza de estruturas tudo ia mudar, non ia precisar grandes coisas. Detendo o poder o proletariado, sería moito breve a transición para a paz mundial, e aí está. Para uma sociedade sem classes. Isso, e aí veio o grande fracaso. E seguirá constantemente, porque qualquer revolución, seja marxista ou capitalista, que creia que como a transformación das estruturas vai vir a revolución e a paz eterna para a humanidade, está fracasada já desde agora. Mas me vem a curiosidade do seu encontro com as Américas, e sobretudo com a América Latina e o Brasil. Quando se deu sua vinda? Bom, eu estive na América Latina, em Colômbia em concreto. Colômbia, quando já as Farc e outros grupos terroristas já agiam. Estive ano de mestre de novicios, debe ter sido 1982, 1983. Esse foi o ano da sua vinda para a América? Não, assim para a América sim. Bom, eu conhecia já a América porque tinha sido provincial 2 triênios de minha ordem agostiniano Recoletos e tinha visitado o Brasil, sobretudo a missão Marajó. Varias veces já conhecía, sabía algumas palabras en portugués, como por exemplo de jeito nenhum ou coisa semelhante, e tudo isso me tinha ambientado e fiquei fascinado pela Amazônia. Eu espero que não tenha sido assim, você vem um dia para morar na América e o senhor disse, de jeito nenhum. Mas veio. Isso é boa. Vim, então conhecia a parte do Brasil, a parte da Colômbia tinha ouvido, não? Tinha estado também, porque de provincial tínhamos tido alguma reunião também em Bogotá, etc. Mas não como conhecia aquele ano. Conhecia aquele ano num noviciado, num lugar que chamam de deserto que não é como o do Sahara, sino que é nos Andes, parte dos Andes já mais baixos, um convento que me ajudou enormemente também a refletir e pensar muitas realidades da América Latina. No terrorismo, por exemplo, também. Não chegava até lá, mas eu via na vizinhança que tinham matado, etc, etc. Tudo isto me fazia pensar como é possível uma nação tão rica, tão bela como é Colômbia, claro, Brasil é mais, mas é belíssima, uma nação tão culta, porque Colômbia era culta e creio que como é possível que tenha entrado num processo de crueldade, de tamanho de violência estruturada, não se respeita nada. Esses questionamentos eu os levava comigo. Ao chegar aqui, 1985, me ajudou enormemente esta experiência da Alemanha, mas se somente tivesse sido da Alemanha, eu não tivesse podido enfrentar o que aqui encontrei. Foi a experiência da minha conversão, ano 1981, perto de Madrid, quando Deus, num retiro para padres, estaríamos uns 130, ele me convenceu de que eu não amava a ninguém, nem a ele, nem a criatura humana nenhuma. Eu colocava nesse debate do retiro, para Deus, como não amo ao próximo, Senhor, se tenho sido capaz de sofrer por ele, me tem chamado porco espanhol, vai para a tua terra, se sou capaz. Mas aquela voz de Jesus me dizia, tu não me amas. Tudo aquilo me questionou enormemente e me deixou sem falsas seguranças.
falsas, falsísimas, como poden ter padres e poden ter bispos. E ten algúns, temos que ser claros. Por tanto, esa transformación que Deus me deu a partir do Espírito me fez comprender que entre Lucas 4:17 e Paulo, primeira carta aos Corintios 12, 13, 14, Romanos 13, algún texto de Efesios, non ten nenhuma contradición, que o mesmo Espírito Santo que nos envía a evangelizar aos pobres e o mesmo Espírito Santo que fala en linguas, que levanta profetas, que cura doentes, que expulsa demonios. É un mesmo. E esa conexión entre os dois espíritus, para que nos entendamos o único espírito, porque a tragedia, por exemplo, aquí no Brasil, aínda é que moitos dividen o espírito. O espírito, repito, de Lucas 4:18 ou Isaías 42 ou Isaías 11, interpretado de modo socialista, acaba con toda a revelación, así como tamén durante moito tempo ten acabado con a revelación, unha interpretación non espiritual, porque espiritual é ben positivo, até a materia pode ser espiritual desde o espírito, no espiritualista, por tanto esvaciada, por tanto con unha religiosidade en que non existe o verdadeiro culto a Deus, non existe. Entón, comprender iso e tratar de vivencialo, a pesar de que Deus já me preparou, non foi fácil. Por exemplo, rezar o Pai Noso na parte onde diz: perdoai as nosas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ten ofendido. Perdoar de verdade, em nome de Jesus. Perdoar pelo sangue de Cristo. E que esse perdão não envolva um fazer de conta de que o inimigo é um amigo mesmo, mas que por isso se pode tolerar que ele arrebente aos pobres, que ele minta públicamente e estruture un comportamento político sobre a mentira sistemática que arrasa con toda a nación ou con un municipio, aí non. Entón, esa capacidade de discernir aquilo que ven de Deus no próximo e aquilo que ven do demonio, esa luta que atravesa toda a historia da humanidade, como repete o Vaticano II e especificamente Gaudium et Spes, que durará até o fin do mundo, enfrentada na historia a través do Espírito me ajudou. Do contrario, teria sido para mí moito difícil viver aqui na América Latina como padre e como bispo. Sua vinda ao Brasil já como sacerdote se deu pela Amazônia brasileira ou viveu ainda em outro estado? Sim, foi diretamente para a Amazônia brasileira, para Marajó, no final do capítulo de 1980. 83, o padre provincial na misa de encerramento pediu missionários para Marajó, para o Brasil. E eu pensei, que bom, este é o momento, vou. Mas durante a misa, como quando temos que tomar decisões especificamente na missão, seja na Amazônia ou seja en Río de Janeiro, quando é misa en verdade, tens que aí viña a miña mente. O que vas facer lá no Marajó? Ao máximo que vas facer ser pároco da Igrexa Catedral, ou talvez de Portela, era unha parroquia importante, mas nada máis. Você debería ir no Río de Janeiro, lá ten. Ou en São Paulo, un bairro grandioso. Entón todo iso mexía comigo e dixía, Señor, si toda a vida desde crianza teño querido ser misionario, porque agora que chegou a ocasión non quero? Porque aquele querer é graza de Deus, como Paulo que quería facer o ben e non podía, colocándose na situación do homem vello. Entón iso acontece. Por outra parte, viña o pensamento, o demonio con toda a clareza. José Luis, você gosta tanto de teologia
E você sabe o que espera você no Marajó. A conversa com o caboclo vai ser esta mais ou menos. Vai perguntar sobre o preço da farinha, sobre a maré do Amazonas, sobre está chovendo muito ou pouco, sobre o preço do açaí e ponto. Com isso, dentro de uns anos, sua mente vai ficar tão estreita que não vai poder ler uma página de teologia de algum livro de algum teólogo alemão. Não vai entender nada. Fique aqui, pode ser professor aqui em qualquer lugar. Uma tentação. Do demônio, explicitamente, não? Então, nesse debate, antes da comunhão, Deus já me deu a vontade, o querer e o fazer, segundo a vontade dele. Diz, sim, Senhor, aqui estou. E o episcopado veio em que ano e como foi? O episcopado foi 2 anos depois, na Amazônia, no Marajó. Eu fui destinado à Amazônia, a Marajó, e em Marajó quero morrer. 1985 cheguei no Marajó. 1987 fui ordenado de bispo prelado. Pouco tempo, 2 anos, para a inculturação, que é tão importante para evangelizar. Eu vi imediatamente que não estava preparado. E compreendo que outros também que entrem nessa não estejam bem preparados, apesar de que sejam brasileiros até, porque uma coisa é o Brasil e outra coisa é a Amazônia, como todos sabemos. Então, foi uma experiência grande. Devo o exercício do meu episcopado, claro, ao sacramento da ordenação episcopal, ao Espírito Santo e também ao povo de Deus. Ele me tem ensinado, ele tem rezado por mim, e como ele tenho aprendido no único mestre que é Cristo, com ele, com o povo. Eu digo que Marajó me construiu como bispo mesmo. Eu me entreguei, mas o povo também esteve comigo. Muitas vezes sem compreender, mas nessa não incompreensão, crescendo o amor, a dedicação e a generosidade. Dom José, um pouco da sua conversão, como o senhor citou, em 1981, foi o seu encontro ou reencontro com Cristo e com a pessoa do Espírito Santo em um retiro da Renovação Carismática? Exatamente, foi um retiro da Renovação Carismática Católica, sim. Eram padres dominicanos que organizavam, éramos uns 120, 130, e aí se deu a minha conversão. Portanto, eu devo muito à Renovação Carismática Católica. Eu não participo de grupo nenhum porque não permitem meus afazeres. Eu vejo coisas grandiosas na Renovação Carismática Católica, mas também eu quero dizer minha preocupação enorme. A celebração dos 50 anos, e até sem celebração, nos faz perceber que a renovação precisa conversão, arrependimento dos pecados. Que muitos que dizem que foram batizados com o Espírito Santo não sabem o que é ser batizado com o Espírito Santo. Ou se o foram, voltaram ao vômito, como diz a segunda de Pedro no capítulo 2, cachorro que volta ao vômito, ou são como porca lavada que vai para a lama. Desculpem que fale assim, mas é verdade. Por outra parte, a dimensão missionária da renovação, onde se vê? Em alguns lugares se vê, mas assim como grande grupo que somos. Onde está? Se está o Papa Francisco gritando missão, missão, se está parecida a discípulos missionários, se está parecida gritando, e o Papa também. Estruturas obsoletas devem ser renovadas na perspectiva da missão, e obsoleto é tudo aquilo que não condiz com a missão e o compromisso missionário, em torno do qual estruturas obsoletas podem ser estatutos da RSC, sejam diocesanos ou sejam paroquiais. Ainda não foi feita essa revisão desde a missão. Do contrário, estamos chegando àquela barbárie ou àquela ignorância. Eu não quero colocar-me por cima de ninguém, senão ajudar a todo mundo e a mim mesmo a entrar no caminho de Pentecostes. Porque o Pentecostes
é missão ou não é Pentecostes, está claro. E tampouco ten Pentecostes sem missão. E não tem missão sem Pentecostes. As duas coisas vão unidas. O cenáculo tem uma porta e tem janelas para a praça onde pregou Pedro. E para as ruas. Não estava fechado, num bunker. Tinha uma porta, o cenáculo, e tem que ter de saída e de entrada. Essa conexão deve ser sempre assim. Creio, humildemente, que a renovação precisa uma profunda renovação. Nós conhecemos um teólogo que veio da Europa, teve este encontro já citado aqui com a América Latina, conseguiu fazer essa conciliação, como diz o filósofo ainda vivo Edgar Morin, que sai da dialética marxista e propõe uma dialogicidade, um diálogo entre fé, razão, entre uma miscigenação, como acontece aqui na América Latina. E tem um filósofo também, Antônio Gramsci, que tinha proposto esse passo além daquela dialética seca do marxismo para um diálogo maior com as diferenças. E o senhor conseguiu fazer esse diálogo entre renovação carismática católica, teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, grupos de oração. Mas hoje a gente percebe que dentro da própria renovação, como houve naquele período seco das SEBs ou da teologia da libertação, algum extremismo, hoje existem grupos que saíram da renovação, se intitulam Novas Comunidades e que falam contra a CNBB, falam contra a pastoral da terra, denunciam uma entrada do comunismo na igreja ou no mundo e fazem disso uma bandeira de luta conservadora contra as próprias renovações ou contra a própria renovação proposta pelo Concílio Vaticano II. O senhor tem acompanhado esses fenômenos de exageros por membros também que saíram dos movimentos eclesiais? Sim, na prática, na multidão de pessoas que participam da RCC no Brasil e o descompromisso social, socio-transformador, absoluto, ficando no cenáculo do grupo de oração. Que bom! Foi extraordinária aquela sessão do grupo de oração porque saí com uma paz tão grande que vou ter força para a semana toda, para na próxima reunião do grupo de oração, de novo, sei que lá vou ficar regenerado, regenerada. Onde que está a missão? A missão não é Espírito Santo, como também da outra parte. Dentro da renovação, não tenho visto assim tão claro. Seguramente porque não estou envolvido, como digo muito claramente, grupos que realmente queiram marxistizar a experiência do Espírito, o qual indicaria o que nunca souberam o que é Espírito Santo. De fato, o que souberam, mas eles desagradaram, entristeceram o Espírito Santo. Não foram fiéis. Tampouco ao batismo, porque é incompatível. Aquele que está crucificado com Cristo e, portanto, tem o Espírito Santo. Gálatas insensatos, de quem recebeste o Espírito? Da fé em Cristo crucificado ou da lei, das obras? Seja da lei da sociologia, dos princípios de sociologia para a transformação da sociedade, ou de quê? De onde vocês receberam o Espírito? Daí? Ou da pura reflexão humana? Ou da cruz de Cristo? No centro, querido, está que estamos negando ao crucificado de uma parte e de outra. De uma parte, quando a Aparecida diz em 257, ver no rosto do pobre a nosso Senhor Jesus Cristo é um elemento constitutivo da fé cristã. Da fé cristã. Mas aquele que não está no Espírito não pode ver a Jesus Cristo tampouco no rosto do pobre. Fará uma aplicação lógica entre o que está na Escritura e a realidade social analisada. Uma conexão de lógica, mas não vivencial. Não terá aquela empatia cristã que levará, por exemplo, a tratar de dialogar, de se esforçar,
da humildade cristã sem perder nada do esforço e do combate e da luta. Mas se se tira essa presença do Espírito, acaba tudo. É como diz Paulo, desde o Espírito, desde o amor. Eu posso entregar todos os meus bens aos pobres, mas se não amo, e não se ama senão pelo dom de Deus, pelo amor de Deus recebido pelo Espírito Santo no coração, não sou nada. Não somente não faço nada, não sou nada. E até que me possam matar, fusilar, mas se me fusilam sem amor, pela minha ideologia, por aquilo que eu creio, por aquilo que é certo, porque é assim, porque aqui não sou nada, não serve para nada. Isso acaba com a igreja também. Deixe uma mensagem a Dom Flávio, seu irmão no episcopado deste regional, e aos presbíteros que o senhor esteve por esses dias em retiro quaresmal em Santarém, e a todo o povo de Deus que nos assiste. Para Dom Flávio, quero expressar minha gratidão completa por estes dias em que, sendo o anfitrião dele, me senti, ele é anfitrião meu, me senti tratado como um verdadeiro irmão, com uma sensibilidade especial que você tem, Dom Flávio, com essa simpatia arrebatadora que anima todo aquele que está em torno de você e que quer buscar a verdade no âmbito próprio da verdade, que é a alegria dos discípulos de Cristo. Enfim, estou muito grato também aos presbíteros com os quais durante estes dias temos compartilhado experiências ricas, profundas, em oração, em proclamação da palavra, na celebração da Eucaristia, que a mim me tem feito pensar, empurrar-me de verdade para o abismo do amor de Deus, da fornalha do amor de Deus que arde no coração de Jesus. Eles me têm proporcionado este ambiente no qual eu me sinto satisfeito. Um abraço grande também para eles e para todo este povo da Diocese de Santarém. Todo o povo santareno, minha admiração a partir da beleza desta natureza. A nossa também é linda, no Marajó. Mas aqui tem diferenças que devem ser destacadas. A proximidade do povo também, e a certeza de que esta igreja, entre esse caminho pela lei e pelo Espírito, escolha pelo Espírito, no qual vai se incluir a lei, porque se escolhe pela lei, por muito linda que seja, é uma lei que vai matar. Se escolhe e decide pelo Espírito, o Espírito vai dar vida. E eu creio firmemente que esse Espírito está se derramando. E vai se derramar porque precisa muito mais em todo este povo amadíssimo de Santarém. Nossos agradecimentos a Dom José Luiz Ascona, bispo emérito da prelazia de Marajó. Seja sempre bem-vindo a Santarém e receba o nosso abraço fraterno da TV Encontro. Everaldo Cordeiro, aqui de Santarém do Pará, para a Rede Nazaré de Televisão.